E hoje nós vamos conversar sobre talvez o tema que nos toca mais de perto em toda a nossa história enquanto espíritos encarnados. Porque hoje a gente vai falar de família. Nós vamos falar sobre o grupo mais importante de pessoas que a gente tem durante esta existência. Os espíritos mais importantes durante todo esse tempo que nós passaremos na Terra, nesta atual encarnação. E exatamente porque a gente vai falar de família, nós vamos conversar hoje sobre 3 coisas que são muito importantes sobre família, que são, na verdade, os 3 retornos que a família possui. Nas nossas histórias de família, existem 3 tipos diferentes de retornos que nós temos a oportunidade de vivenciar conforme aquilo que a literatura espírita nos apresenta. O primeiro tipo de retorno, Kátia, que as nossas famílias possuem, é o retorno para dentro do nosso lar, dos antigos laços que a gente criou no passado. Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos, muito frequentemente são espíritos ligados à nossa própria história do ontem. Nós já vivemos uma história no passado, já tivemos uma vivência com eles, e agora esses que no passado tiveram um relacionamento conosco, retornam para compor com a gente a nossa família, o nosso grupo familiar. Então, quem é, na verdade, o nosso grupo familiar? O nosso grupo familiar, ele é formado por espíritos já conhecidos de outros momentos, de outras histórias, de outras encarnações. Mas isso não quer dizer que todo mundo que faz parte da nossa história de vida é necessariamente um espírito que seja um espírito afeto à nossa vida. Às vezes, a gente está tendo como companheiro da nossa história familiar espíritos que a gente conhece do passado, mas que não são necessariamente espíritos que a gente poderia dizer assim: esse é um espírito que é meu amigo do ontem, é meu amado do passado. Tem vezes que a nossa história de vida nos leva a termos como companheiros das nossas existências pessoas que a gente conheceu, mas que não eram afetos, não eram espíritos amigos, não eram pessoas que a gente, de certa maneira, tinha aquele amor do ontem. Existem situações em que, nas nossas existências, a gente vai ter, dentro da nossa equipe familiar, espíritos que, na falta de uma palavra melhor, espíritos que eram como se fossem nossos inimigos do passado. Eles eram inimigos do ontem, e exatamente porque não tinham essa relação conosco muito forte, eles acabaram desenvolvendo uma aversão pela gente. E isso faz com que esses espíritos hoje participem da nossa história de vida. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Então, a minha família de hoje, ela é formada por espíritos que a gente muito provavelmente conheceu no ontem, e esses espíritos que eu conheci no ontem,
podem ser amigos do ontem, que estão em casa hoje, mas podem ser inimigos do ontem, que estão em casa hoje. Por que Deus, que nos ama tanto, nos oferece espíritos inimigos, espíritos que foram nossos desafetos do passado, para fazerem parte da nossa família? Será que Deus seria sádico e aí quer ver a gente se relacionar com pessoas problemáticas? Por que motivo que Deus, que nos ama tão profundamente, nos oferece uma família com pessoas difíceis para a gente conviver? Maridos complicados, filhos complicados, pais, mães, irmãos que são difíceis. Então a doutrina espírita diz que esses espíritos que no passado eles eram nossos inimigos, nossos desafetos, eles produziram em nós dois tipos de sentimento. Ou eles produziram ódio, ou eles produziram mágoa. A gente tem mágoa de quem amava ou ama, e esse amor foi profundamente ferido por um comportamento que a gente não esperava. A gente só tem mágoa de quem ama, tá? Mágoa a gente tem de quem ama. Então, eu esperava de você uma coisa e você não fez, então eu fico magoado. Eu esperava uma conduta do meu pai, ele não fez, eu me magoo. Esperava da minha mãe, esperava do meu marido que ele fosse, ele não é. Então eu criei uma mágoa, isso é mágoa. Ódio é quando não tem amor e a pessoa me faz alguma coisa ruim, aí é ódio. Eu não tenho o forro do amor por baixo do mal feito. Então, muitas vezes, da nossa família, a gente recebe laços de desafeto do passado. Mas a gente volta à pergunta: por que Deus, que nos ama tanto, traz para dentro de casa uma pessoa difícil para a gente conviver? Porque dá a sensação de que Deus está querendo a nossa desgraça. Porque Ele coloca uma pessoa tão complicada para a gente viver, meu Deus do céu. Como é que pode? E a doutrina espírita diz que o objetivo de Deus, quando nos oferece um laço de família difícil, um filho, uma mãe, um irmão, um pai, não importa qual seja, é para que a gente desenvolva virtudes que ainda não tem. Porque é impossível a gente ser feliz sem amar. Se eu tenho ódio de uma pessoa, pronto, eu já não sou mais um espírito marcado para a felicidade. Enquanto eu guardar ódio, enquanto eu guardar mágoa, eu não acesso a felicidade. Eu não consigo ser feliz, não consigo. Então, o que faz Deus? Observando esse fenômeno onde as pessoas não gostavam de nós, existem feridas nos relacionamentos, Ele diz: vocês precisam nascer juntos para que consigam se resolver. E aí nós dizemos: mas eu não vou dar conta. Se eu tiver que ter como mãe esta mulher, vai ser muito difícil. Se eu tiver que ter essa pessoa como meu filho, ele nem vai se criar. Se esse tiver que ser o meu irmão, eu não acredito. E aí a gente diz: não, eu não aguento essa mulher como minha mãe, não tem condição. Mas você precisa se relacionar com ela, mas eu não suporto ela como mãe. Então, vamos fazer um desconto. Ela vem de sogra, então, porque aí não fica muito perto, né? E a gente vai tendo um desconto para se aproximar. Quem sabe na próxima ela já vem a mãe, né? Já vem a mãe. Então, as nossas dificuldades, elas precisam ser resolvidas. O que Deus está nos propondo ao nos entregar um parente difícil é permitir que a gente se resolva. Eu vou repetir o que eu disse. É para que a gente se resolva. Não é para que eu resolva o outro. Porque quem tem que resolver o outro é o outro. Eu vou resolver a mim.
Mas resolver a mim de quê? De não guardar ódio, de não guardar mágoa, de não querer matar a pessoa, de não desejar o mal para ela. É para isso. Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver o nosso problema. Nós não vamos conseguir resolver. Não vamos, a gente vai ter dificuldade, eu não consigo amar, não consigo abraçar, eu tenho dificuldade de conversar, aí eu guardo mais mágoa, mais ressentimento. Mas o objetivo é para que a gente se resolva, para que a gente consiga se resolver. E para facilitar a convivência, vem o esquecimento do passado. Por que Papai do Céu, quando faz as famílias, promove no renascimento o esquecimento do passado? Para que a gente conviva com as pessoas sem a lembrança de tudo que o outro fez. Senão as famílias não sobreviveriam. Os laços de desafeto, as mágoas, as feridas, as decepções, as dores, dentro de casa, eu lembrando tudo que o outro me fez, nunca iria dar certo. Nunca iria dar certo. E existem algumas pessoas que dizem assim: eu acho que esse negócio está muito errado. Eu, se fosse Deus, fazia a reencarnação, mas todo mundo lembrando. Mas, gente, se fosse para renascer lembrando, não precisava vir, fica logo lá de uma vez. Porque reencarnar lembrando é igual estar do lado de lá. O objetivo de vir é para esquecer. O objetivo do arranjo familiar, da gente encarnar, é exatamente o esquecimento. A gente não vem porque vem, a gente vem porque precisa esquecer. Então a gente renasce, ocorre o esquecimento do passado e com isso a gente consegue conviver com as pessoas que nos são difíceis. Um pai que é muito seco, que é muito áspero, que é grosseiro. Um marido que é seco, grosseiro, que é rude, que é ignorante. Filhos que são difíceis, que são problemáticos, que nos geram problema, que a gente junta não sei quantas vezes e ele cai de novo, e a sua vida é botar o cara de pé e o cara de novo cai, você levanta 50 mil vezes e ele consegue cair todas essas. Se nós lembrássemos de tudo, nós talvez não tivéssemos força para atuar, porque nós lembraríamos o que foi que o outro me fez, ficaríamos o dia inteiro discutindo o que a gente já fez um para o outro e não conseguiríamos caminhar. Então Deus, a nosso próprio benefício, nos permitiu o esquecimento do passado, para que a gente pudesse fazer uma nova história. Então, desses laços de desafetos, desses laços de desamor do passado, existem dois subtipos. Existem os que são da mágoa e os que são do ódio. Eu tenho espíritos que são desafetos do meu passado, que são, na verdade, espíritos que me machucaram muito, só que tem uns que eu amo, mas me feriram. O meu filho que me jogou num asilo, o meu marido que apunhalou nas minhas costas, a minha mãe que me abandonou, o meu pai que foi muito cruel comigo quando de repente eu me tornei adulto ou adulta e ele me expulsou de casa. A minha história de vida com os meus irmãos que roubaram a herança e me jogaram numa condição de sofrimento desnecessário. Então, existe mágoa que é assim: eu não esperava isso de você. Se eu não esperava, porque eu amo. Então, um tipo de laço de desafeto que a gente tem é o desafeto por conta da mágoa. E existe um outro tipo de laço de desafeto, que é o desafeto do ódio. Da pessoa que me desgraçou, que me infelicitou, que destruiu minha vida, que arrebentou com meus sonhos, que apareceu na minha história de vida e me provocou profundas infelicidades sem que eu nem conhecesse essa pessoa. Histórias que a gente tem de pessoas que assassinam os nossos filhos, que nos infelicitam afetivamente, levando os nossos maridos, as nossas esposas.
pessoas que nos roubam, que matam, que destroem as nossas condições de felicidade material. Esses são laços de ódio. Então, o que faz Deus? Existe ódio, existe mágoa. Se existe ódio, se existe mágoa, é preciso que esses espíritos se reencontrem, para que eles consigam melhorar a sua condição. O ideal é que a gente resolva entre nós o problema, que a gente consiga resolver. A raiva, a mágoa, o ódio, que a gente consiga. Isso é o ideal. Se eu não conseguir o ideal, que eu resolva pelo menos o meu lado. Que eu resolva pelo menos o meu lado. Ele me faz, mas eu não tenho raiva. Ele me apronta. Ah, mas eu sou besta, eu vou já mesmo ficar. Ele faz, eu vou dar o troco. Pronto, aí eu me enrolo. Aí tem de novo, que é outra encarnação com ele. Então, devolva o mal com o mal, que você renasce de novo com ele. Se você não quer renascer, solta a criatura. Porque quando você perdoa, você não está tirando a culpa do outro, você está se retirando da necessidade de reencontrar. Você está se permitindo novas histórias. Mas se você fica teimando de dar o troco daquilo que o outro lhe dá, você está só se amarrando na pessoa e se reprogramando para encontrar esta pessoa numa próxima existência. Se é isso que você quer, viver desgraçadamente, brigando com uma pessoa que você não gosta, então se vingue dela. Se vingue e você vai ficar bem enroladinho. E aí, faça bastante maldade para sua sogra, faça bastante maldade para que ela venha como sua mãe na próxima. É isso que você quer. Se for isso o desejo, devolva o mal com o mal e espere na curva, porque a lei de causa e efeito quer que a gente melhore, Ivana. O objetivo da lei de causa e efeito é que a gente se transforme. Então, se a experiência me chega e eu devolvo no troco, se eu me vingo, se eu quero, não, eu vou me vingar, eu só me enrolo. E essa ideia que às vezes as pessoas têm, mas eu não sou besta de perdoar, é porque não conhece a lei espiritual. Porque a lei espiritual diz o seguinte: o perdão não tira a responsabilidade do outro. Retira você da necessidade de encontrar com essa pessoa. Olha Jesus perdoou todo mundo e pronto, cada um foi que se resolver, sei lá com quem. Pilatos não ficou zerado de culpa, nem Judas, nem Herodes, nem ninguém, porque Jesus perdoou. Quando ele perdoou, ele se retirou do circuito e disse: agora vocês vão reencarnar, não faço a menor ideia com quem. Jesus certamente saberia, mas eu não sei. E aí eles foram se resolver com quem lá, mas não foi com Jesus. Por quê? Porque o perdão retira de nós a necessidade do reencontro. Então aqui eu tenho dois tipos de reencontros que a nossa história tem. Mas evidentemente que os nossos laços não são só laços de desafeto. A gente tem também laços de afeto, né? Afinal de contas, a gente não fez só inimigos no passado, a gente fez muitos amores, gente. Nós temos uma tendência de ficar gemendo pelos cantos. Tadinho de mim. Não é verdade, a gente fez muita coisa boa, a gente tem muitos amores, a gente cuidou muito de gente, muitas pessoas cuidaram de nós temos muitos laços de afeto. Então as nossas famílias, elas são formadas sim, por laços de afeto, mas a gente é formado por laços de desafeto também. Então tem laços de desafeto, mas tem laços de afeto, porque se as famílias fossem só laços de desafeto, ninguém ia aguentar. A gente ia viver tomando remédio, tarja preta, para poder acordar todo dia. Então, as nossas famílias, elas são temperadas espiritualmente. Elas têm laços de afeto e têm laços de desafeto. O que são laços de afeto? São pessoas que nós amávamos do passado e que estamos reencontrando com essas pessoas no presente.
Nem todo laço de afeto é um espírito maravilhoso, porque nem sempre a gente gosta do que é maravilhoso. A gente às vezes gosta de gente que nos dá muito trabalho. Então tem dois tipos de laço de desafeto: o de ódio e o de mágoa. E tem dois tipos de laço de afeto: tem os cúmplices e os frágeis. Quem são os cúmplices? Gente, você ter um laço de afeto que é um cúmplice é um negócio que é uma doidice, é muito bom. Você ter um marido que cuida de você, que protege você, que toma a dianteira nas coisas, que vai no mercado, que faz as compras, que arruma a geladeira, deixa a geladeira toda ajeitadinha, conserta a torneira, ajeita a porta, deixa que eu resolvo, não te preocupa que eu vou resolver. Ele toma a frente, conversa com o pedreiro, não, isso aqui é assim. Faz tudo para nós e nos protege. Um filho que a gente tem, que diz, mãe, deixa que eu vou, deixa que eu faço. Me passe que eu vou no banco e resolvo para a senhora isso aqui. Isso é maravilhoso, gente. Você tem uma mãe que lhe cuida, você tem uma mãe que cuida de você, uma esposa que quando você está doente, ela fica do seu lado, ela leva você no hospital, ela lhe protege. Gente, é um negócio maravilhoso. É um negócio maravilhoso. Mas nem todo laço de afeto tem esse perfil, Séries. Nem todo laço de afeto é um cúmplice. Existem muitos laços de afeto que são frágeis. Eu gosto do miserável, mas me dá trabalho demais, gente. Mas eu não consigo ter raiva. Eu não consigo ter raiva, porque eu gosto dele. Às vezes até me dá raiva na hora. A gente briga, você é um irresponsável. Você é um irresponsável. Mas a minha palavra, você é um irresponsável, sai cheia de amor. Sai cheia de amor. Meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, você vai matar a sua mãe. Então você vê que existem laços de afeto, mas que eles têm problema. Só enche para mim, que eu me viro. Então existem muitos filhos, filho então é o que mais tem desse tipo. Você tem um filho e o filho tem envolvimento com droga. Gente, você junta o cara 500 vezes, o cara cai 501. E vocês, meu filho, não sei mais o que fazer com você. Outros não estão na droga, não. Mas a gente não quer trabalhar de jeito nenhum. Então, uma preguiça desgraçada. Já começou 50 faculdades. Faz um semestre, quero mais não. Não me encontrei. Aí tá bom, então faz outro aí. Também não gostei desse. Filhos que trazem problemas no campo da afetividade. Você tem uma filha que toda semana ela traz um marido novo. Mamãe, agora esse aqui, esse é para valer. Mas minha filha, não, já estamos há 48 horas juntos, então está um relacionamento duradouro. Filhos que têm problema com promiscuidade. Filhos que têm conflito com o crime. Filhos que têm problema com agressividade. Filhos rebeldes. Gente, e muitos deles a gente ama, mas apronta. São laços de afeto, mas são frágeis. Eles não conseguem manter uma coerência naquilo que eles estão fazendo. Isso também a gente precisa entender. Então, os nossos laços de família, eles são formados por laços de afeto e laços de desafeto. Uma imagem boa para representar o que seja uma família é uma bisteca. Vocês já viram uma bisteca?
Aqui chama chuleta ou chama bisteca? Hã? Como é uma bisteca? É carne com osso, né? Não tem bisteca sem osso. Então, nossas famílias é que são igual uma bisteca. Tem uns que tem um osso grande, tem só um pedacito de carne. Ou seja, tem muito osso para roer e pouca carnezinha para nutrir. Tem outros que tem uma carne maior e um pedacinho de osso. Mas vem um pedacinho sempre, né? Então é isso. Muitos de nós temos na família um osso para roer, que são os nossos laços de desafeto. E tem a carninha, para quem não é vegano, para a gente poder comer, não é? Nesse processo de crescimento. E dentro daquilo que a doutrina espírita fala, além desses laços de afeto e desafeto, tem um terceiro tipo, que não é um reencontro. São laços do presente. Que é a possibilidade de você ter um parente, um filho, mãe, pai, irmão, filha, que você está conhecendo agora. Nem todo mundo, obrigatoriamente, eu conheci no passado. Tem gente que a gente está conhecendo agora. Filho, pai, mãe é menos provável. Nos dias de hoje, com essa confusão danada do povo que casa e descasa, casa e descasa, tem muita gente que está tendo relacionamento com um espírito que nunca conheceu. Está conhecendo agora. O cara já vai para a noite com a escova de dente no bolso, ele já não sabe onde é que ele vai dormir, então é muito provável você estar se relacionando com alguém que você não conheceu do passado. Diferente daquele que você encontra alguém, você se interessa por aquele alguém, você procura por aquele alguém, você sabe até o nome da pessoa com quem você está se relacionando. Então, é um indicativo de que você tem um vínculo com ela, né? Mas hoje tem muitos relacionamentos que só chama de meu bem, porque não sabe o nome da pessoa. Então eu disse que o primeiro tipo de reencontro, tinham 3 tipos de reencontro. E o primeiro tipo de reencontro, anota aí, Ivana, são os encontros da nossa chegada do lado de cá. A família como um lugar de reencontro, onde espíritos que se conheceram no passado estão voltando a se reencontrar agora, para quê? Para que a gente consiga se resolver. Como eu comentei, o ideal é que a gente se resolva entre nós. Se não conseguir, Adilson, que eu me resolva comigo. Então, eu pelo menos resolvi a minha parte, o meu lado da história, que eu não guarde mágoa, que eu me resolvo. Eu não vou resolver o outro, mas eu resolvo pelo menos o meu. Já é um progresso gigantesco. Esse é o primeiro tipo de reencontro que a gente tem. É este reencontro que tem os laços do ontem e os laços do presente. Os laços de família, portanto, para quem prestou atenção, são de 5 tipos. 5. 2 que são laços do passado de desafeto, 2 que são laços do passado de afeto e os laços do presente. 2 do passado, ódio e mágoa. 2 do presente, 2 do passado, positivo. Os cúmplices e os frágeis. E os laços do presente. Então, tenho 5 tipos de laços compondo o reencontro das nossas famílias. Mas isso tudo é só o primeiro reencontro. Existe um segundo reencontro. Porque, segundo a doutrina espírita, a vida real e verdadeira não é a vida na matéria. A vida real e verdadeira é a vida do espírito. Então, existe um segundo reencontro que é muito mais intenso do que este, porque este é um encontro temporário, numa realidade onde a gente esqueceu o passado e está todo mundo imerso num uniforme que é o corpo, sem entender direito o que seja a vida, mas existe um segundo reencontro, que é o nosso reencontro depois da morte. Nós, muitas vezes, quando vivemos a experiência do luto,
sentimos uma dor infinita que a gente tem muita dificuldade de se resolver. E a gente até compreende que a gente viva experiências do luto que façam com que a gente tenha a sensação de que a nossa vida acabou. Quem já perdeu um filho sabe o que eu estou dizendo. Sepultar um filho, segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, em uma mensagem chamada Ante os que Partiram, ele diz que o luto dentro da família é a maior prova que a gente tem na vida. E entre as provas da existência, se a prova do luto é a pior que tem, entre os lutos, o luto de filho é o mais doloroso. Quando a gente perde pai, perde mãe, a gente se torna órfão. Quando a gente perde marido ou esposa, a gente se torna viúvo. E quando a gente perde filho, a gente vira o quê? É tanta dor que nem nome tem. Você sepultar um filho é a experiência mais amarga que existe. A gente ficar em pé assim do lado da cova e ver o caixão descer. Parece que o coração da gente está descendo junto. É uma experiência muito difícil. E muito difícil da gente se recuperar. É por isso que a doutrina espírita fala dos reencontros. Porque o segundo tipo de reencontro é o nosso reencontro com os nossos amados. A compreensão de que a vida continua e de que a mediunidade é o grande instrumento edificador das nossas condições espirituais é extremamente consolador. O que pode ser mais consolador do que você saber que o amor da sua vida, que você aparentemente perdeu, você saber que esse amor lhe visita, acompanha suas vitórias morais, lamenta junto com você seus momentos de tristeza, que durante o sonho lhe visita, toma pela mão e resgata as histórias interrompidas de afeto. E saber que quando chegar o nosso também momento da nossa morte, do momento do nosso retorno ao mundo espiritual, o amor das nossas vidas estará lá, de braços estendidos para dizer: vem, mamãe, eu estou esperando por você. Faz muito tempo que eu espero. Ou quando um marido, uma esposa, que a gente amou profundamente, está ali ao lado da nossa cama, esperando que a gente deixe o corpo que a gente estava vestindo para nos pegar pela mão e dizer: vamos continuar a história que a morte aparentemente interrompeu. E você ter a possibilidade de estar ao lado dele novamente ou dela. Você reencontrar seu pai. Você matar a saudade da sua mãe. É maravilhoso e isso é relatado de uma maneira muito frequente por aqueles que estão em processo de desencarnação. Quem trabalha em um hospital já deve ter visto isso umas milhares de vezes. Quando chega o momento da desencarnação, o chamado moribundo começa a ter uma coisa que no hospital chamam de alucinação. E ele já está alucinando. Só que a alucinação é só com morto, ele não alucina com vivo. Ele diz: olha, a minha mãe está aqui. A minha mãe está aqui, ela está dizendo que ela veio, chegou para mim, eles vão me levar. Ao meu pai. Gente, meu pai está aqui. Quem são essas pessoas que estão aqui no quarto? Algumas delas eu não conheço, outras eu sei quem. Quem são? Essa chamada alucinação já é o início do processo de desprendimento do espírito de volta para o mundo espiritual.
Então, o segundo grande retorno que a gente tem dentro das nossas vidas é esse retorno nosso, na possibilidade de nós voltarmos a conviver com os nossos amados. Dentro de doutrina espírita, existe um conceito muito, muito interessante chamado família espiritual. Família espiritual é o conjunto grande de espíritos que a gente já teve relacionamentos e que tem laços de afeto com eles. Lá estão nossos amores, nossos pais, irmãos, amigos, pessoas que a gente desenvolveu muitos laços de afeto, muitos relacionamentos afetivos com essas pessoas. Então, esses indivíduos, em função dos laços de afeto que eles têm, eles nunca se desligam de nós. E eles compõem uma quantidade grande de gente. Quando a gente reencarna, um pouquinho deles vem para compor a bisteca. Um pouquinho deles vem e vai compor. Mas a grande maioria fica lá. Para quê? Para ajudar, para torcer, para orientar, para intuir. A nossa família espiritual está toda torcendo por nós. Vocês estão achando que a gente está sozinho? Está nada. Tem uma galera que ajuda a gente. E nos visitam, vão no sonho, estão conosco. Mas eu não consigo perceber, porque muitas vezes a percepção clara do mundo espiritual nos perturbaria. Então, para que a gente não tenha isso, muitos de nós temos um certo bloqueio. Outros não. Outros têm esse acesso aberto. Aí você diz, poxa, eu acho que Deus nem gosta de mim, porque a minha irmã, ela sonha com o marido dela, ele visita, eu não sonho com ninguém, eu acho que Deus esqueceu de mim, acho que na minha ficha, esqueceram de botar que eu estava na terra, estão achando que eu ainda estou por lá, porque eu não sonho, eu não vejo, não encontro. Na verdade, não é que não encontre. Existem bloqueios, a gente encontra, mas a mente apaga. E quando eu acordo sem essa compreensão. Eu digo, mas eu queria muito ter. Tem vezes que a gente tem essa leitura aberta do que, olha, essa noite eu fui para o mundo espiritual, eu encontrei meu pai, encontrei minha mãe, mas ontem quando eu saí do corpo, eu fui para um lugar, eu vi um monte de espírito perturbado, mas na semana passada eu também saí, e enxerga muita coisa. Por que uns, de repente, têm tanta notícia do que acontece fora do corpo, e outros têm menos? Isso não quer dizer que quem lembra mais dos sonhos é porque é mais evoluído, mas é porque precisa de mais socorro. Imagina que uma pessoa na encarnação passada foi um suicida. Ele precisa saber que se suicidar vai dar problema. Então, o que é que você faz? Reencarna quem foi ex-suicida bem médium. Que é para o cara dizer, gente, semana passada eu dormi. E eu fui levado para um lugar que era um buraco, tinha um monte de gente gritando, horrível, que é para saber que o mundo espiritual existe, para que ninguém diga, mas eu não sabia. Quando a gente tem muita informação do mundo espiritual, é porque de repente as nossas provas vão ser muito fortes e a gente precisa ter compreensão da vida espiritual para a gente não fraquejar. Então eu vejo o mundo espiritual, eu digo, olha, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, sério, vi meu pai, eu vi minha mãe, meu pai sempre me visita, eu vejo ele, vem me ver, é mesmo? Passa um tempo, o filho dela desencarna, aí ela vai dizer, não, mas eu sei que ele está vivo, porque o meu pai aparecia para mim. Então veja como que as notícias do mundo espiritual são como se fosse um esteio, um arrimo para a gente ficar de pé, para nos ajudar, para que a gente não enlouqueça de dor, para que as dores do luto, as nossas perdas, não destruam as nossas possibilidades de vida.
Então, o primeiro tipo de reencontro que as famílias nos oferecem são esses reencontros da chegada em casa. Quando nasce um filho, a gente olha no berço e diz, meu Deus, quem será que está voltando? Aí chega um neto, uma netinha, aí, meu Deus, quem será essa netinha que Deus me deu, né? Então, essa releitura, enxergando que por trás do corpo jovem existe um espírito velho, e que esse espírito velho pode ser um amigo ou um inimigo, é importante para entender esse primeiro reencontro da chegada. E existe um segundo reencontro, que é o reencontro após a partida. Então, nós temos o encontro primeiro, quando forma as famílias. E o encontro segundo, quando nós começamos a voltar para o mundo espiritual e os nossos amados nos recebem, a gente tem a possibilidade de reencontrá-los na porta do túmulo para que eles nos apresentem de novo o mundo espiritual. É quando nós temos a possibilidade de ver os nossos entes queridos vindo após a morte, nos visitando por uma vidência, por uma audiência, por um sonho, um cheiro. Quantos de nós já não sentimos o cheiro dos nossos entes queridos na cozinha, preparando o almoço aí? Perfume de fulano. O que houve? Aí vai ver, aniversário dele, nem estava me tocando, aniversário de morte. O cara foi lá, só para dizer, você pode ter esquecido, mas eu não esqueci a data, né? E aí a gente relembrar a presença desses companheiros ao nosso lado. Esse é o segundo dos reencontros. Mas eu disse que eram 3. Eu falei que era 3? Falei 3? Então, 3, então deve ter mais um. Vamos lá. Qual é o terceiro dos reencontros que a gente tem? Terceiro dos reencontros, talvez seja o mais bonito de todos. Porque não se refere ao reencontro da chegada, nem o reencontro da partida, mas o reencontro da caminhada que a gente está fazendo. Porque é muito comum, quando a gente tem uma história de família, nós dizermos assim, o meu casamento não tem mais conserto, não vai dar mais, não tem mais conserto. O meu filho entrou nas drogas e não sai mais, não tem mais conserto. Não existe mais possibilidade de resgate. Não resgato mais a minha filha da droga. Não consigo mais. Perdi de vez. Perdi meu filho. Eu perdi meu filho para as drogas. Eu perdi a minha filha. Eu perdi minha filha para a prostituição. Eu perdi meu filho para a depressão. Perdi minha esposa, porque o casamento esgarçou tanto que o fio está querendo romper. Não consigo mais abraçar meu pai. Não consigo mais restaurar a relação com minha mãe. Os retornos também se referem aos laços afetivos. A possibilidade de você conseguir restaurar uma relação doente. Gente, eu digo para vocês, não existe nada mais saboroso nesta vida do que você conseguir restaurar uma relação familiar que está profundamente adoecida. Você voltar a abraçar um filho que você fez um movimento de ruptura é uma emoção indescritível. Você dizer assim, esse meu filho estava perdido e foi achado. Aí a gente vai entender a parábola do filho pródigo, quando fala da alegria do pai que deu uma festa, porque o filho voltou. E não é que o filho voltou
e o pai esperou o filho na porta da casa. Deem uma lida na parábola do filho pródigo. A parábola diz o seguinte, que quando o filho voltou, ele entrou na propriedade, ele passou na porteira, ele entrou na propriedade lá na frente. Seu pai o viu. Qual é o pai que reconhece um filho que volta depois de uma história de autodestruição? Porque quando o filho saiu da casa do pai, na parábola, ele saiu bonito, cabelinho arrumado, barba feita, roupas ricas, montado num cavalo bonito, cheio de pedrarias, porque ele foi buscar a sorte com o dinheiro que o pai lhe deu. Mas na volta, quem voltava? Quem voltou foi um mendigo, gente, descalço. A barba estava pior do que a minha. Feio, mais do que eu. Todo desmontado, descalço, sujo, rasgado, irreconhecível. Mas quando ele cruza a porteira da propriedade, diz o texto, quando ele entrou na propriedade, seu pai o viu. E movendo-se de íntima compaixão, e isso é importante, ter o sentimento, correndo, abraçou e o beijou. Ele não esperou o filho na porta da casa. E quando o filho chegou na porta, ele não perguntou, cadê o cavalo que eu te dei? Que roupa é essa? Não foi essa roupa que eu te dei. Ele não faz nenhuma pergunta. Ele recolhe o filho do jeito que o filho está, todo desconstruído. E a partir dali, apostando no movimento de melhora que ele faz, ele resgata a relação que estava rompida, porque ele não precisou que o filho ficasse inteiro, diz, volte, vá se barbear, arrume o cavalo que eu lhe dei, aí você vem para conversar comigo, que aí eu lhe recebo. Ele não faz isso, Séries, ele não faz isso, ele recebe o filho do jeito que o filho está. E ele o abraça e o beija. E o texto diz que ele beija no pescoço. Que o pescoço é o meio do caminho entre o cérebro e o coração. Dizendo, finalmente, o que ele pensa é o que ele sente. Então ele beija no pescoço do filho. Meu filho voltou. Nós temos também a possibilidade dos retornos dos afetos dentro da existência. Casamentos que estão complicados, à beira de uma separação, a gente pode fazer alguma coisa para resgatar. Filhos que estão em processo de afastamento progressivo, a gente também pode movimentar as nossas forças para tentar resgatar. Tem vezes que a gente vai conseguir, tem vezes que não vai conseguir. Mas se eu não conseguir, que eu pelo menos resolva ao meu lado. Então, em vez de eu ficar dando troco, porque o meu marido é grosseiro também, ele dá um coice, eu dou dois nele, para ele saber que eu também não tenho sangue de barata. Então, na medida em que eu não der mais o coice nele, existe uma grande chance de que as coisas comecem a diminuir de intensidade. Porque muito do processo de desavença de casal, quando você conversa com o marido e ele conta quem é a esposa, você diz, meu Deus, coitado desse homem, essa mulher dele é o demônio. Aí depois você conversa com a esposa e ela conta uma história, diz, minha Nossa Senhora, coitada dessa mulher, é o diabo que mora com ela. Aí um belo dia você encontra na rua o diabo e o demônio de mão dada. Aí você vai descobrir que a leitura que um faz do outro é absurda. Então, se nós fizéssemos um movimento de diminuir a nossa agressividade, ajudaria tanto a mim, porque ninguém aguenta viver com raiva o dia todo, adoece, tá? Viver com raiva adoece e mata. Raiva mata, não é só hidrofobia que o cachorro morde.
Tem a raiva de sentir raiva também mata, não é só quando o cachorro morde, não. Mas sentir raiva mata. Deixa a pessoa com hipertensão, tem problema de... altera a taxa de glicose, a pessoa tem problema de gastrite, desenvolve problemas de diversas ordens. Eu tinha um amigo que era gastro, como é que chama? Gastroenterologista. E quando um paciente chegava no consultório dele e dizia assim: doutor, eu estou com gastrite. Aí ele dizia: qual é o nome da sua gastrite? Que toda gastrite tem um nome. É sua mulher, é sua sogra, seu trabalho, seu patrão. Toda gastrite tem um nome. Você precisa descobrir o nome da sua gastrite para começar a curar, porque se você não descobrir, não adianta o remédio. Você tem que curar descobrindo quem é o causador dela. Então, você fica com raiva, fica com ódio, você adoece fisicamente e adoece a relação. Se você faz um propósito: eu não quero adoecer, eu não vou dar troco, eu não vou fazer o jogo dele, você automaticamente melhora a sua saúde e vai viver bem, gente. Não precisa obrigatoriamente separar. Tem vezes que não dá para resgatar, tem muita violência, aí já esbarra numa questão legal em que para a nossa própria saúde, a gente pode até repensar sobre a continuidade ou não dessa relação, se ela nos estiver adoecendo de maneira irreversível. Mas muito a gente pode fazer antes da separação, para o nosso próprio bem, parando de agredir de volta. Para de agredir. Vá ser feliz, vai curtir a vida, vá fazer uma caminhada de manhã cedo, para olhar a natureza, vá curtir Araçatuba, vá fazer o que a cidade tem de bom, vá curtir, vá se dedicar ao trabalho assistencial, vá fazer algo pelo outro, saia da sua dor. Ai, meu Deus, meu casamento é um inferno. Vai ajudar os outros. Quanto mais a gente ajuda os outros, mais a gente esquece da nossa dor. Tem vaga aqui, Kátia, para trabalho? Tem? Pronto, aqui tem vaga. Para quem estiver entristecido, amargurado, tem vaga aqui na casa para trabalhar. Trabalhar no serviço assistencial, trabalhar na cozinha, preparar os doces que a gente prepara aqui, trabalhar na parte dos enxovais, trabalhar na parte da costura, trabalhar na horta aqui do lado. Meu Deus, tem tanto serviço, tanta coisa que a gente pode fazer, e a gente está dentro do fosso da nossa dor, lambendo as nossas feridas sem procurar solução. A melhor estratégia para que a gente esqueça das nossas próprias dores é cuidando da dor dos outros. Não é para que a gente, cuidando da dor dos outros, a gente diga assim: gente, mas tem gente que sofre mais do que eu. Não é preciso encontrar uma pessoa pior para poder dizer: eu estou bem, porque senão eu tinha que estar sempre procurando um mais desgraçado do que eu para me sentir bem. E não é esse o raciocínio. É cuidar do outro, porque quando a gente cuida do outro, ocorre uma descarga de uma substância no nosso corpo extremamente importante, chamada ocitocina. Fazer o bem produz uma descarga de uma substância. É aquela substância que, quando ela acontece em nós, dá uma sensação de prazer, de alegria, é uma felicidade. A felicidade do corpo é produzida pela descarga de ocitocina. Sabe quando que a mulher tem uma excelente descarga de ocitocina? Quando ela amamenta, porque ela sente que ela está nutrindo o filho que ela teve. Por isso que a mulher sente tanto prazer em amamentar, porque ela entra num estado de felicidade enorme quando ela está amamentando suas crias. Então, fazer o bem é a mesma coisa. Quando eu venho para a casa espírita, ou para a igreja católica, igreja protestante, não importa onde seja, mas eu vou fazer um trabalho no bem, eu vou ajudar pessoas que eu esqueço da minha dor, as descargas de ocitocina me levam a ter uma felicidade que eu nunca experimentei. Isso vai melhorar meu casamento, vai melhorar o meu luto, vai melhorar o meu relacionamento familiar, vai fazer com que eu harmonize melhor a minha vida.
Esquecer-se dentro de si mesmo é ficar preso no sofrimento. Para que eu me liberte do sofrimento, para que eu me salve desse processo de sofrimento, eu preciso enxergar o outro, porque é cuidando do outro que eu vou me libertar. É cuidando do outro que eu vou me salvar da minha própria dor. Eu poderia dizer muito mais coisas sobre isso, mas a Kátia não quer que eu fale mais. Então eu vou resumir minha fala numa única frase. É preciso cuidar do outro para que a gente se salve, se liberte do sofrimento. Ou seja, fora da caridade não há salvação. A Kátia está querendo que eu faça a prece para a gente encerrar o nosso estudo. Todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. Então nós vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, que nos ofereceste esta oportunidade para que retornássemos ao corpo mais uma vez. Que nos concedeste a atual existência, para que através dela conseguíssemos cicatrizar as feridas profundas que trazíamos em nossas almas. E nesse grande propósito de conseguirmos nos levantar para Ti, Tu nos ofereceste, Senhor, a oportunidade da família, para que nesse espaço nós conseguíssemos encontrar as histórias das nossas próprias almas e assim promovermos a transformação efetiva dos nossos corações no longo trabalho de relacionamento com aqueles que Tu nos concedeste a conta de parentes. Por isso hoje queremos Te agradecer pelos pais que Tu nos concedeste, pela honra que Tu nos deste de poder voltar à carne, por aqueles que ostentam hoje o título de pai e de mãe. Mesmo que eles não tenham sido os pais ideais, mesmo que exista tantas feridas da minha alma, mesmo que existam histórias de abandono e de desamor, mesmo que a minha história de vida tenha sido marcada por muitos traumas da minha infância, hoje, superando as minhas fragilidades, eu quero Te pedir pelos meus pais. Eu quero Te rogar, Senhor, que Tu os protejas aonde quer que eles estejam. Que se eles estiverem no mundo espiritual, que possam perceber o influxo do nosso amor, lhes dizendo muito obrigado pelo corpo que eles nos concederam, pela oportunidade de termos retornado ao mundo físico e podermos estar entre os homens mais uma vez. E se nós agradecemos aos nossos pais,
pelo corpo que nos foi concedido. Quanto mais amor teremos que dar para agradecer àqueles que não só nos deram o corpo, mas que nos cuidaram, nos tomaram pela mão, nos deram amor, nos protegeram pela vida e se dedicaram para que nós pudéssemos hoje ser aquilo que somos. Senhor, leva ao meu Pai a minha gratidão por tudo que Ele fez por mim. Leva para a minha mãe neste momento todo o amor do meu coração para lhe dizer o meu muito obrigado por tudo que fez e por tudo que faz. Eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos que tu me concedeste. Ainda que eles não tenham sido efetivamente o que eu tanto sonhei na minha história de vida, eu te peço que tu os abençoes, porque eu preciso experimentar o amor para encontrar a felicidade. Deita as tuas bênçãos sobre cada um deles, sobre os que já partiram, sobre os que se encontram acamados, sobre aqueles que se encontram saudáveis e que estão distantes de mim. E deita o teu amor também para os meus irmãos tão amados, que ainda partilham da existência física e para os quais também tenho tantos pleitos de gratidão. Quero te agradecer pelos meus irmãos, Senhor, mas quero te agradecer pelo companheiro, pela companheira, que tu me concedeste para dividir os dias da minha existência. Protege, Senhor, o amor que eu elegi para os meus dias, com todas as fragilidades que ele e que ela tem. Que ele possa receber nesse momento o influxo do meu amor. E se ele não for o modelo de companheiro que eu desejei que ele fosse, ainda assim eu oro por ele, Senhor, para que tu o abençoes, porque ele também é uma alma carente, porque ele também não recebeu amor e por isso não sabe dar. Facilita com que os espíritos benfazejos que atuam no nosso lar possam envolvê-lo neste momento, facilitando com que as entidades perturbadoras que o conduzem ao vício, ao desequilíbrio, às condutas equivocadas, que ele possa, Senhor, tanto quanto lhe seja possível, ser conduzido ao mundo espiritual para ali ser instruído, orientado durante o sono, para que retorne em melhores condições para o grande trabalho de socorro das nossas almas. Eu te rogo, Senhor, também pelos meus filhos. Envolve os filhos que tu me concedeste nesta existência. Os que se encontram doentes e os que se encontram saudáveis. Os que já voltaram para o mundo espiritual e aqueles que ainda vivem comigo. Os que se perderam pelos caminhos do equívoco das drogas. Os que desceram os caminhos tortuosos do crime. E os que se alucinaram diante da promiscuidade. Que todos eles sejam abençoados pelo teu amor infinito. E que as luzes da tua misericórdia, deitada sobre a minha família, permita, Senhor, que eu possa te dizer o meu muito obrigado pelas experiências familiares que tu me concedeste. Protege os nossos filhos todos, Senhor. Ilumina todas as criaturas que tu depositaste nas nossas mãos para que tivéssemos a responsabilidade de guiá-los durante a existência. Que o teu amor esteja sempre presente nos nossos corações.
que nós não desistamos de nós próprios e que nós também não desistamos deles, de todos os que estão conosco e de todos os que já partiram para o mundo espiritual, mesmo aqueles que partiram nas condições mais difíceis, que sabemos que a tua misericórdia é maior do que qualquer loucura que se faça. Nós colocamos todos eles nas tuas mãos. Os nossos filhos que de repente partiram pela via do suicídio, que eles também estejam envolvidos na tua graça. Que o teu amor, Senhor, esteja sempre presente nos nossos corações e que as luzes da tua misericórdia nunca cessem de se derramar sobre todos nós. É por isso que nós te agradecemos, Senhor, te rendemos graças e te dizemos o nosso muito obrigado por essa existência que tu nos concedeste para que nós descobríssemos o verdadeiro sentido da vida. Muito obrigado por tudo, Senhor, e nos guarda na tua paz.